pessoal. Então, essa aqui vai ser nossa aula de algoritmos de programação, sessão 3, nosso livro texto. Tá? Então, pessoal, onde a gente parou? Vou situar aqui, me basear basicamente pela aula de aprendizagem. Tá? Eu vou abrir aqui, compartilhar a tela com vocês e a gente vai seguir ela como nossa aula. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui vai ser... Essa aqui a gente vai ser, então, nossa aula de algoritmos. A gente vai falar sobre o modo de representação dos algoritmos. Então, isso aqui, como eu falei, é a web aula da seção 1.3 do nosso livro texto. E a gente tem, para representar os algoritmos, como eu já vinha comentando, a gente tem algumas desses algoritmos. Perfeito? Então, a gente tem linguagem natural. Linguagem natural nada mais é do que você verbalizar a descrição daquele processo para você resolver um determinado problema. Certo? Porque algoritmo, como a gente vem comentando, nada mais é do que você ter uma sequência lógica ordenada para você resolver o feito. Então, a linguagem natural expressa essa maneira de resolver, ou melhor, de descrever o algoritmo, tá? De uma forma verbal. Tá? Exemplos como disso são o manual técnico, o manual explicativo de algum equipamento, enfim. Alguma coisa que descreva verbalmente a solução de um problema ou a solução do equipamento. Aqui a gente tem um exemplo de uma calculadora simples. Pode operar com alguns valores, ou dois valores. Opera esses dois valores com as 4 operações básicas. Certo? Então, tem como estruturar esse algoritmo da seguinte forma. 12 passos. Posso entrar com o primeiro valor, na linha 2, entrar com o segundo valor, que seriam as variáveis, né? Variáveis que a gente vai operar. Eu posso, em função disso, realizar a soma, pegar o primeiro mais o segundo e somar, realizar a subtração, pegar o primeiro menos o segundo, a multiplicação, o primeiro vezes o segundo, e a divisão, o primeiro dividido pelo segundo. Certo? Na linha 7. E mostrar na tela o resultado dessas 4 operações. Tá? Então é um algoritmo simples, que simplesmente pega duas variáveis e faz as 4 operações com essas 2 variáveis. Perfeito? Essa é a maneira verbal, essa é a linguagem natural. A outra forma que a gente tem de representar um algoritmo é por fluxograma. Perfeito? Fluxograma nada mais é do que você representar graficamente a solução desse algoritmo. De uma forma estruturada graficamente. Onde eu vou ter símbolos, e esses símbolos vão representar ações que o meu algoritmo vai desempenhar. Certo? Então, eu tenho símbolos que representam ações no processo de solução, no processo de implementação do meu algoritmo. Tá? É um diagrama de blocos, um fluxograma que muitas ferramentas apresentam. O Excel, uma outra ferramenta do Office também que utiliza muito, que agora não me recordo o nome, mas enfim. Eu tenho símbolos, tá? Então vamos aqui analisar cada um dos símbolos de maneira detalhada.
Tá? Eu tenho um símbolo terminal, esse símbolo aqui, meu abaulado, que ele basicamente indica o início e fim do algoritmo. Tá? Então, eu vou colocar dentro desse símbolo o início e o fim do algoritmo. Tá? O algoritmo tem que sempre terminar. Ele não pode ficar executando até o infinito. Né? Tem um símbolo de entrada manual, certo? Onde você coloca uma mensagem, um resultado, apresentando um resultado do teu algoritmo. Um símbolo, que é esse quadrado aqui, que é na verdade um retângulo, representa o processamento, que são as contas, são as operações aritméticas, o processamento, atribuições que o teu algoritmo precisa fazer. Símbolo de saída. Seria o oposto da entrada, né? Eu tenho a entrada, onde eu entro com meus dados, entro com as minhas variáveis, representaria, num caso de um programa já feito como se fosse o teclado do computador, e o símbolo de saída, que seria como se fosse num programa, seria o monitor, a saída na tela, né? Esse símbolo aqui. O símbolo de decisão, que é esse losango. Aqui dentro eu coloco normalmente uma expressão relacional, onde cada um dessas pontes pode me levar a um desvio de execução do fluxo no algoritmo. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. E o símbolo de preparação. Esse aqui, basicamente, a gente não tem utilizado muito. Tá? Os principais são esses 5 primeiros aqui. Além desse, tem o símbolo de processo pré-definido, também a gente não usa muito. Esse símbolo de conector, na verdade, é o símbolo que, para você ter um algoritmo muito grande, você coloca esse conector linkando com um outro ponto, de uma outra página, em um outro local, quando se torna um algoritmo mais complexo. Certo? E a linha, que basicamente ela define o fluxo dos dados, como a informação se processa. Tá? Então, isso tudo é interligado por uma linha que representa o fluxo de informação. Vamos analisar aqui mais para frente o exemplo, exatamente a descrição em forma de algoritmo, em forma de fluxograma, da descrição natural daquela calculadora simples que a gente viu lá em cima. Certo? Então, eu tenho o início, que é o terminador, o símbolo do terminador, o início do meu algoritmo, perfeito? Em seguida, eu tenho processamento, que é o retângulo, ou seja, onde eu atribuo, onde eu declaro, inicializo o valor 1, o valor 2, soma, subit, multi, divide, que são as variáveis que o meu algoritmo precisa, que o meu algoritmo definiu como necessárias, certo? Eu tenho digitar o valor 1, uma entrada, ou desculpa, digitar o valor 1 é uma saída, né? Na verdade é uma mensagem que vai ser exibida para o usuário para ele digitar o valor 1. Em seguida eu tenho ler o valor 1, aqui seria já o teclado, digitar o valor 2, mais uma mensagem, a mensagem para o usuário saber o que ele vai fazer. Se não tiver essa mensagem, o usuário fica perdido, então ele precisa de uma mensagem para o próprio algoritmo falar o que ele precisa fazer naquele momento. Perfeito? Digitar o valor 2 seria a segunda variável. Ler o valor 2. A partir desse momento aqui, do meu fluxograma, eu tenho as variáveis definidas e valor 1 e valor 2 com um número atribuído, que foi um número que eu atribuí via teclado. Perfeito? Aqui eu tenho processamento. O processamento pode ser, como a gente viu ali em cima, uma atribuição, uma declaração de variáveis. Né? Eu reservei espaço na memória para definir essas variáveis aqui. E pode ser um processamento de você atribuir o resultado de uma expressão a uma variável. O que está acontecendo aqui é que eu estou atribuindo o resultado da expressão valor 1 mais valor 2 à variável soma. O que eu estou atribuindo aqui é valor 1, o resultado da expressão valor 1 menos valor 2
a variável subit. Valor 1 vezes valor 2, a variável multi. Valor 1 dividido por valor 2, atribuído à variável div. Certo? Então, nesse ponto aqui, eu tive um processamento onde eu atribuí resultados de expressões a variáveis. No último caso, aqui eu tenho a exibição, né? A exibição na saída padrão, que seria a tela do monitor, dos resultados, né? Da soma das duas variáveis, da subtração das duas variáveis, da multiplicação das duas variáveis, da divisão das duas variáveis e, finalmente, o fim, que é um terminador também, onde eu coloco fim aqui. O terminador serve para início e fim. Definir início e fim do seu algoritmo. Perfeito? Então, eu tenho a linguagem natural, eu tenho a linguagem por pseudocódigo, ou a linguagem por fluxograma, e eu tenho a linguagem por pseudocódigo. O pseudocódigo é a linguagem mais próxima que eu tenho de uma linguagem de programação possível, certo? Então, eu tenho uma linguagem que se aproxima a uma linguagem comum de programação, com todos os recursos que a gente normalmente tem. Tá? A gente faz isso, você percebe que existe uma evolução da representação do algoritmo. A gente começou com uma descrição verbal, depois adequou uma representação gráfica, estruturou ele melhor, e agora a gente tem um pseudocódigo que seria o mais próximo possível para você implementar numa linguagem de programação. Tá? A partir daqui, você tendo um pseudocódigo, você pode implementar em praticamente qualquer linguagem de programação, porque ela se parece com uma linguagem de programação. E por que a gente não usa uma linguagem de programação direto? Porque a linguagem do pseudocódigo ela é mais simples em termos de sintaxe, em termos de escrita, tem muito menos detalhes que uma linguagem tradicional tem. Então a gente usa o pseudocódigo por ser mais simples. Depois que o problema está funcionando, o problema está resolvido no pseudocódigo, a gente passa a implementar numa linguagem de programação e cria um programa efetivamente para aquele problema, para a resolução daquele problema. Tá? Em pseudocódigo, a gente tem o que a gente chama de Portugal, que é uma linguagem, como o nome já sugere, que seria uma linguagem baseada em português, né? Com termos em português, porque toda linguagem de programação, ela basicamente tem as funções, as chamadas de funções, os comandos são todos em inglês. Isso, para tornar mais simples, a gente tem o Portugal, que torna isso mais adequado, mais realista para a nossa necessidade. Tá? Então, aqui a gente vai usar uma ferramenta que se chama Visual G, que eu vou passar para vocês também, lá no Avon, que implementa um emulador de algoritmos baseado nessa linguagem. E aqui a gente tem um exemplo de como seria um código, um pseudocódigo, na verdade, escrito nessa linguagem de Portugal. Né? Então, eu tenho um nome, cálculo de operadores, eu tenho var, que seria uma seção de variáveis, onde primeiramente eu declaro as variáveis que são necessárias à solução do meu algoritmo. Tá? Então aqui eu tenho valor 1, valor 2, soma, subit, multi, div, exatamente as variáveis que eu tive lá em cima, o nome delas, né? Um nome que tenha a ver com o que ela faz, né? E o tipo, 2 pontos. Se você perceber aqui, eu tenho 2 pontos e o tipo da variável. Então, que é uma variável numérica do tipo real, uma variável numérica que aceita valores fracionários decimais, certo? Então, eu defino as variáveis necessárias, eu defino o início do algoritmo, que seria como se fosse o terminador do meu fluxograma, né? Aqui seria escreva ou digite o valor 1, seria aquele comando de exibição, aquela gráfico de exibição, né, onde eu coloco uma mensagem para o usuário digitar o valor 1, ou seja, uma mensagem de orientação para que o usuário digite ou entre com o valor necessário. Aqui eu tenho leia o valor,
Nesse momento, o cursor vai piscar, esperando que o usuário digite algum valor. Perfeito? Então, a partir do momento que ele digita um valor e aperta Enter, aquele valor que ele digitou, seja 1, 2, 10, 1000, vai ser atribuído ao valor 1, a variável valor 1. É isso que acontece. Digite o valor 2, mesma coisa. A partir do momento que ele chega nessa mensagem, na linha 8, ele vai ficar esperando, o cursor vai ficar piscando, aguardando você digitar o valor de uma variável. Você digita 10, 15, 20, você coloca e ela vai ser atribuída àquela variável. Espera um momento, pessoal. Bem, pessoal, então vamos seguir aqui, fazendo uma comparação do fluxograma. Né? Então, eu entrei com as duas variáveis, na linha 8 eu entrei com a segunda variável. Né? Aqui eu tenho processamento, aqui eu tenho aquele retângulo lá de cima, atribuo o valor das variáveis, ou melhor, das expressões, a variável soma, a variável subt, a variável multi, a variável div, ou seja, eu pego essas duas variáveis e atribuo o valor dessa expressão à variável correspondente àquela operação matemática. Perfeito? E da linha 13 à linha 16, eu tenho que é basicamente a exibição dos resultados. Perfeito? E aqui eu tenho outro terminador. Fim. Fim do algoritmo. Sim. Então, pessoal, nesse ponto, ele é bem simples, porque a gente apresentou um pseudocódigo que tem uma execução sequencial. Tá? Isso é uma introdução à descrição dos algoritmos e a gente vai se focar numa ferramenta, como eu falei, a Visual G, que eu vou passar para vocês no AVO, que é perfeita para a gente treinar essa forma de descrição de algoritmo. Tá? Então, agora, pessoal, vou fechar aqui. E vou voltar para cá. O que a gente vai fazer? Agora eu vou chamar um programa Visual G, vou executar na minha máquina e eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Mostrando alguns exemplos de como usar essa ferramenta. Ela é bem pequena, bem simples. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou com vocês aqui, ela aqui. Certo. Vou chamar um programa. Esse aqui é o mais simples possível, pessoal. Esse aqui a gente fez em sala de aula, na última aula que a gente teve antes dessa pandemia aí maluca. Então, aqui a gente tem
o início. Essa aqui é a tela do Visual G, que é esse programa que eu fiz para vocês. Perfeito. Você digita como se fosse um código mesmo. Digita nessa área de programa. O padrão, ele já entra com uma... Vou abrir um novo aqui. Só para te ver. Vou abrir um novo aqui. Então, eu tenho o nome, o algoritmo, o nome que você coloca. Vamos seguir aqui, fazer aqui. Vamos do zero. Aqui eu tenho os detalhes, alguns comentários. Posso desconsiderar. Posso exibir as números de linhas aqui para claro também. Então, isso tudo aqui, a partir do momento que você cria um novo arquivo, ele cria para você toda essa estrutura. Né? Então, na seção var, aqui embaixo do var, você coloca as variáveis que você definiu para o seu algoritmo e o tipo dessa variável. Vamos lembrar lá da nossa aula, eu tinha valor 1, valor 2, eu tinha soma, multi, div e subit, certo? Então, eu tenho essas variáveis aqui, valor 1, 2 pontos, 2 pontos, criando variáveis reais para a solução daquele meu algoritmo, vamos dizer assim, calculadora, INSS não, vamos fazer um da WebAll, calculadora. Tá? Tem então subit, não soma, né? Então, subit, multi, né? Real, div real, né? Div real. Beleza? Então tem todas as variáveis para solucionar esse meu algoritmo aí. Então o que a gente vai fazer agora? Depois que eu definir as variáveis, eu venho para a seção de comando. Depois do início, eu vou colocar o que o meu código, o meu pseudocódigo efetivamente vai fazer. Né? Que é pegar essas duas variáveis, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? E apresentar os resultados. Basicamente isso. Então eu tenho comando em Portugal. Nada. Ele escreva alguma coisa, né? Escreva alguma coisa, digite valor 1. E valor 1. Digite valor 2, copiar o código aqui. 2, valor 2. E eu escreva, digite valor 1. Digite valor 1 vai aparecer com uma mensagem na tela. E depois, na linha 12, ele vai ficar esperando digitar esse valor 1. A mesma coisa ele vai fazer para o valor 2, certo? E vai ficar esperando, piscando o cursor na tela, para ele ler o valor 2.
Vamos executar o código só com essa primeira parte aqui, para a gente ver como é que funciona. Tá? Você vem aqui em algoritmo, executar passo a passo. Tá? Executar passo a passo, a gente vai ver as coisas acontecendo. Então a saída vai ser apresentada aqui, ó, essa telinha preta, como a gente está vendo. E as variáveis, à medida que elas vão sendo criadas e modificadas, elas vão aparecer aqui nessa parte que parece uma tabelinha aqui do lado. Tá? Então, à medida que eu vou apertando F8, o código vai sendo executado linha a linha. Linha a linha, ele vai mostrar a execução. Tá? Eu estou na linha. Esqueci aqui de botar para executar de novo, pessoal, só para ficar mais claro. À medida que eu apertei valor 1, ele criou a variável valor 1, mas atribuiu o valor 0 para ela, porque eu não tenho valor 1, não tenho valor nenhum atribuído a ela ainda. Eu vou digitar um valor para atribuir. Então, continua. Ele vai criando à medida que ele vai passando, ele vai variáveis que eu defini com var. Tá? Todas com valor zerado. Todas com zero aqui. O tipo R é o tipo real. Certo? Então, na linha 9 eu vou iniciar. Ele pula a linha 10, porque a linha 10 é só um comentário, não é executado do ponto de vista do algoritmo. A linha 11 ele vai digitar uma mensagem, ficar esperando quando executar a linha 12, piscando. Piscando. Se eu apertar o F8 de novo, ele vai continuar. Ele está esperando. Na verdade, ele não vai continuar, porque ele precisa do valor 1 para ele poder continuar o algoritmo. Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos pegar 3 e 2. Tá? O valor 1 vai ser 3. Meio esquisito ali. Você percebe o seguinte, que a variável valor 1 vai assumir o valor 3 agora, depois que eu passei da linha 12. Certo? Então ele registrou, ele armazenou na variável valor 1 o valor 3 que eu digitei no teclado. Vocês não viram daí, mas eu digitei daqui. Certo? Mesma coisa aqui, eu vou fazer agora para a linha 13. A gente digite o valor 2. Eu vou executar a linha 14. Estou piscando para eu digitar o valor 2, o valor da variável 2. Eu vou digitar 2. Apertar Enter. E ele simplesmente saiu. Acabou o algoritmo. Nesse ponto, o programa não fez nada, né? Se você parar para perceber, ele simplesmente atribuiu as duas variáveis a valor 1 e valor 2. Tá? Vamos seguir com o algoritmo a partir daí. Isso foi só para a gente ilustrar. Tá? Fim de execução. Tá? Então agora eu vou fazer o restante. Ou seja, eu vou fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, soma vai receber. E no Visual G, Portugal, a atribuição, que seria o igual da matemática, ele é um sinal de menor com o menos. Né? Isso significa como se fosse uma seta atribuindo o que está à direita à variável da esquerda. Tá? Então, o sinal de atribuição é esse. Então, soma vai receber o valor da expressão valor
subt, né? Asterisco. E div. E div é valor 1 barra certo? E agora eu tenho que mostrar esses valores, né? Tem que ter 4 escrivas, na verdade. Escrevo. Copiar aqui. Soma. Multiplicação igual e divisão igual a div. Certo? Então, escrevendo todas as variáveis que eu calculei nas linhas da linha 15 à linha 18 ali. Pessoal, agora eu vou executar passo a passo o algoritmo todo. Aqui. Perfeito. Então vamos lá. F8. Valor 1. Piada ali embaixo. Se você tem elas com o valor 0. E valores para ela. Não inicializei a variável, só criei as variáveis, né? Digito o valor 1. Fica piscando para digitar 3. E 8. Esperando digitar valor 2. Soma. Aqui embaixo. Soma, se você observar, você vai ver o valor 5, que é a soma de valor 1 mais valor 2. 3 mais 2, no caso. Subt vai receber o valor 1, né? 3 menos 1. E agora multi vai receber 6, né? 3 vezes 2. E div vai receber 1,5. Só que a minha saída não tem esse resultado ainda. Eu tenho que exibir, né? Então eu tenho que escrever para mostrar na tela para o usuário final o resultado do meu processamento. É isso que ele vai fazer agora nas linhas seguintes.
Vai mostrar a primeira soma, a multiplicação. A subtração, ele botou junto. Probleminha aqui que a gente vai resolver já já. Multiplicação e divisão. Fim do algoritmo. Esse escreva, pessoal, esse escreva aqui, ele não pula linha. Então, se você tiver vários escrevas em seguida, ele vai colocar lado a lado. Tem no Portugal a função escreval. Ela basicamente vai pular uma linha para exibir o resultado. Vou modificar ele aqui rapidinho para resolver esse problema. Então, se botar um L aqui, ó. Espacinho aqui depois do valor 1. Fica mais amigável a saída. Vou executar o algoritmo direto agora, tá? Só com essa correçãozinha. Digite o valor 1, 3, 2, em seguida o resultado do processamento. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Certo, pessoal? Interessante, né? É isso aí, o uso da ferramenta. Vamos fazer mais um desse para a gente perceber os outros detalhes. Vamos fazer INSS. INSS. Programinha para dar aquilo que a gente fez em sala, dar o desconto. INSS. Deixa eu salvar esse programa. Sim. Então, pessoal, eu tenho aqui agora um outro programinha já feito, né, que ilustra aquilo que a gente falou em sala. Tem um salário bruto de um funcionário, por exemplo, eu tenho um desconto do imposto de seguro social, né, do INSS, que é por padrão, a gente considera 11%, 10%, 11%. Né, e eu quero saber o salário líquido desse funcionário após esse desconto. Né? Então é bem parecido com aquele que a gente viu agora há pouco. Então, só que agora eu vou ter três variáveis apenas. Né? Eu vou ter a variável salário bruto, que vai definir aqui na linha 3 o salário hipotético do meu funcionário. Salário líquido, que vai ser o resultado desse salário bruto menos o desconto do INSS. E o desconto do INSS, que é a taxa, né, que eu vou descontar desse meu salário. Então, vou ler esses dois valores, salário bruto, desconto do INSS, e vou mostrar o salário líquido. Perfeito. Então, vamos analisar aqui, passo a passo. F8. O salário bruto foi declarado aqui embaixo, tá? Com valor zero. Todas elas são zeradas no início, pessoal, zeradas, criando espaço de memória para elas. E tem, então, aqui no início, digitar o salário e aguardar. Leia salário. Nessa linha, ele vai ficar aguardando, piscando o cursor para eu digitar o valor do salário. Para ficar claro, vamos botar um valor fácil. Vou botar tá? E vou digitar o desconto. Desculpa aqui, F8.
desconto. F8, aguardando. Eu digitar 0, 1, 10% de desconto. Certo? %10 de desconto. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou, nessa expressão, eu vou pegar o salário bruto e subtrair daquele desconto de 10% do meu INSS. Certo? Então, aqui que a mágica vai acontecer. Então, ele descontou R$100, né, que é o 10% de 1.000, e atribuiu o valor dessa conta aqui, na linha, agora não sei o nome da linha, a salário líquido. Ou seja, R$900 vai ser meu salário líquido. E no final eu vou ter escreval, salário líquido com desconto 900. Perfeito? Então, pessoal, essa é a introdução do pseudocódigo, que é a base para a gente fazer nossa primeira programação, começar a implementar, começar a entender algoritmos a partir daí. Tá? Então, por enquanto, a gente viu somente a execução sequencial, onde eu tenho a entrada de variáveis, o processamento e a exibição de resultados. Tá? Então, para a próxima aula, a gente vai começar a ver estruturas de decisão, onde eu posso ter desvios no meu algoritmo em função de uma avaliação de uma condição, de uma expressão relacional. E aí sim a gente vai começar a fazer coisas mais elaboradas. Certo, pessoal? Então, como eu venho falando, por favor, acessem o AVA. Deixa eu sair aqui da minha tela. Então, como o pessoal estava falando, por favor, acessem o AVA. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nosso meio de comunicação principal é lá, né? Eu não tenho contato de todo mundo, eu tenho contato de algumas pessoas só, e venho tentando me comunicar com vocês há um certo tempo. Por favor, acessem lá. Eu vou botar esse vídeo disponibilizado. Na medida do possível, à medida que eu vou me familiarizando com a ferramenta, eu vou disponibilizar sempre no dia da aula e de preferência no horário da aula, que seria o ideal, né? Para a gente não perder aquele hábito. E é isso, pessoal. Nossa aula é um pouco mais curta, né? E na medida do possível, conforme eu for aprendendo a usar a ferramenta aqui, a gente vai se falando e vai minimizando esse estrago que essa pandemia tem feito para nossa formação e para o nosso mundo, nosso país de maneira geral, né? Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Um grande abraço para vocês. Olhem o AVA, por favor.